Bom, vamos direto ao ponto aqui nesta nossa análise. Durante décadas, a gente sabe que o mercado esportivo operou com base numa grande ilusão. Aquela velha crença de que medir o impacto de uma campanha era só contar o tamanho da multidão na arquibancada ou audiência bruta na TV. Olha só, hoje a gente pode declarar o fim definitivo dessas métricas de vaidade nos esportes. Achar que o barulho da torcida no estádio é o suficiente para justificar investimentos milionários é uma estratégia, no mínimo, ultrapassada. O que define o jogo de verdade hoje é a precisão fotográfica, a inteligência de patrocínio. É o retorno sobre o investimento comprovado por uma engrenagem robusta que quase ninguém vê, mas que, com certeza, dita as novas regras do mercado. A grande pergunta que fica no ar é: será que as métricas de vaidade estão literalmente matando os patrocínios de forma silenciosa? Porque vamos ser sinceros, números vazios e superficiais criam um falso senso de sucesso. Eles inflamam o ego da empresa, mas mascaram a realidade daquilo que genuinamente impulsiona o valor do negócio. Quando uma marca investe pesado no esporte, a expectativa não é só colocar uma logo lá e torcer para o melhor, né? O objetivo é gerar negócios reais. Apoiar toda uma estratégia em números que não explicam o comportamento do público é um caminho super perigoso e que, no fim do dia, inviabiliza totalmente as renovações de contratos. E existe um conceito brilhante que ilustra muito bem isso, o chamado teatro do sucesso. É aquela curva de cadastros ou de visualizações que parece subir infinitamente, passando a impressão de um avanço que não para nunca. Só que tem um detalhe: relatórios tradicionais que mostram apenas totais brutos falham miseravelmente na hora de refletir um crescimento que seja sustentável. Eles não dizem se o engajamento é real ou se o sistema está ali apenas empilhando números estáticos que não geram nenhum valor financeiro palpável no longo prazo. Passando para o nosso primeiro grande tópico: o fim das métricas vazias. O que nos leva direto para entender o que é essa cegueira do espaço estático. O grande gargalo do modelo tradicional mora exatamente nessa cegueira que a gente está refletindo aqui. De um lado da balança, as métricas de vaidade entregam só volume estático. É a venda de um espaço físico que é totalmente incapaz de informar atitudes. Do outro lado, aí sim entram as métricas acionáveis. Estes são os verdadeiros marcos de inteligência e performance que pautam decisões de verdade. Sabe, ter a informação de que 1 milhão de pessoas viram o jogo é pura vaidade. Agora, saber qual percentual dessa audiência interagiu com uma campanha digital simultaneamente e gerou conversões, bom, isso sim é uma métrica acionável e valiosa. O ponto crucial aqui é brutal. O silêncio dos dados é o inimigo supremo da renovação de contratos. Pensa só com a cabeça de uma diretoria financeira que precisa canetar a aprovação de um aporte financeiro gigante para a próxima temporada. Se o investimento do ano passado não foi medido do jeito certo, fica aquele silêncio constrangedor. Sem a clareza dos números para comprovar o retorno financeiro, a justificativa para manter contratos de alto nível simplesmente desmorona. Não tem como sustentar. E como se resolve isso? Entrando na nossa terceira parte, a engrenagem invisível de dados. Para quebrar esse silêncio todo, a solução está numa arquitetura silenciosa que roda ali nos bastidores. O fluxo dessa engrenagem tem uma fluidez técnica que é simplesmente fascinante. Primeiro, rola a captura visual usando tecnologia de ponta para registrar a ação no momento em que ela acontece. Segundo, entra o processamento inteligente que decodifica essas imagens imediatamente. Terceiro, tudo isso é registrado de forma lógica em bancos de dados relacionais super robustos. E quarto, a mágica acontece com a geração instantânea de painéis e relatórios de inteligência de negócios. Tudo fluindo sem nenhuma intervenção manual, transformando o esporte literalmente numa ciência exata. E sabe qual é o ritmo em que toda essa estrutura opera para de fato mudar a lógica do mercado? Milissegundos. É isso mesmo. Essa palavra traduz perfeitamente a velocidade e a precisão cirúrgica de uma operação de elite. Os algoritmos não ficam esperando o campeonato acabar para te entregar um diagnóstico. Eles calculam o nível de exposição e o engajamento da galera em frações de segundo. Isso permite que as marcas tenham reações táticas imediatas para maximizar os resultados na mesma hora. E o que efetivamente a gente está medindo nessa velocidade absurda? Na verdade, é a passagem do público através de um funil de valor. De um lado, a gente tem a visibilidade bruta, que é só a contagem de quantas retinas bateram o olho naquela marca. Do outro lado, o jogo muda. É o engajamento dinâmico. É quando a gente recolhe reações concretas e interações tangíveis que nasceram daquela primeira olhada. A inteligência contemporânea não para em contar olhares, ela qualifica as atitudes que esses olhares acabaram desencadeando. E quem é a espinha dorsal de toda essa análise?
É um motor fortíssimo de inteligência artificial. A questão aqui não é só acumular um monte de dados sem sentido num servidor, mas interpretar isso ativamente. Esse sistema analisa uma montanha de informações para prever tendências e otimizar rotas de conversão comercial. E o mais legal de tudo, esse motor tecnológico tira quase todo aquele viés humano subjetivo na hora de avaliar o sucesso. A velha intuição sai de cena e entra a matemática pura e a previsibilidade. Seguindo para a nossa quarta parte, LGPD e a ética na performance. É evidente que todo esse poder de rastreamento exige regras muito rígidas, né? O que nos leva para a espinha dorsal ética dessa operação toda. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Ao invés de ver a lei como uma barreira, um obstáculo, o mercado inteligente encara ela como um manual definitivo de boas práticas. A LGPD exige transparência total, muita responsabilidade no manuseio das informações e, claro, o princípio da minimização. Ou seja, coleta-se apenas e estritamente o necessário para garantir que todo o ecossistema entregue resultados com integridade absoluta. Para que a execução seja perfeita na prática, a performance e a privacidade precisam caminhar de mãos dadas, e isso se faz com a coleta de dados anonimizada. A identidade individual de cada um é protegida e mascarada, enquanto o comportamento em massa é estudado debaixo de protocolos de segurança que são impenetráveis. Andar na linha com a conformidade regulatória não enfraquece em nada a precisão da análise. Na verdade, ao contrário, reforça a maturidade de toda a operação, dando a certeza de que não vai ter nenhum tipo de violação no meio do caminho. Chegando agora na nossa quinta e última parte, gestão estratégica e a IA operacional. Todo esse arsenal tecnológico está aí para enaltecer e de forma alguma substituir o talento analítico humano, o que nos traz para o grande mantra que guia as companhias mais lucrativas desse setor hoje: gestor no comando, IA na operação. A tecnologia absorve toda aquela complexidade que é super exaustiva, calculando milhões de variáveis em tempo real. A máquina faz todo o trabalho braçal da filtragem. Enquanto isso, a liderança se concentra no que importa, mantendo as mãos firmes no volante estratégico e tomando as decisões que exigem contexto real de negócios. É exatamente nesse ponto de equilíbrio que a gente entende para onde o dinheiro flui. A precisão cirúrgica na entrega de resultados comprovados é, sem dúvida, o único ímã que realmente funciona para atrair investimentos de alto escalão. As marcas globais não têm mais tempo, nem dinheiro, nem tolerância para apostas às cegas ou aquelas justificativas bonitas sem nenhuma base matemática. Oferecer uma estrutura completamente transparente, baseada no cruzamento de dados, é isso que consolida e que traz os patrocinadores mais premium do mercado. O que, no fim das contas, deixa uma reflexão super provocativa para qualquer profissional que atue nessa era de transformações. Olhando para como as coisas estão desenhadas hoje nos esportes, a operação ainda está presa naquela cegueira crônica de só contar a multidão ou já está sendo tocada de forma cirúrgica pela engrenagem invisível de dados? É bom lembrar que a adaptação a essa nova realidade não é mais só um diferencial para o futuro. É a métrica definitiva de sobrevivência e de expansão hoje mesmo. Fica a reflexão.